2024 está batendo a porta e hoje eu vou te falar por que o planejamento estratégico da sua empresa familiar tem que ser assinado, chancelado e entregue agora. Quando a gente fala de planejamento, nós estamos falando sobre preparar o terreno para o futuro. E hoje eu gostaria de falar de um passo extremamente importante quando a gente está falando de cuidar da nossa empresa familiar, que é sobre o planejamento estratégico. E se você ainda não teve a oportunidade de fazer esse ano, corre, porque é muito importante para as suas próximas ações, para as suas próximas decisões e principalmente para a longevidade da sua empresa familiar, que você tenha de forma clara, de forma coesa e de forma estruturada o seu planejamento estratégico. Quando a gente está conversando sobre empresa familiar, nós estamos falando sobre um sistema complexo. Afinal de contas, nós estamos lidando com duas coisas, uma empresa e uma família. E essas duas coisas, elas estão interligadas quando a gente fala de empresa familiar. E Lívia, tudo bem, eu já entendi, etc. Mas por que é tão complexo? Afinal de contas, nós estamos lidando com seres humanos. Seres humanos dentro de um ambiente de trabalho com ligações familiares. Dessa forma, é muito importante que a gente entenda como é que se lida com um sistema complexo. Como é que se lida com o corpo humano, por exemplo, que é um sistema complexo? É da mesma forma que eu vou lidar com um celular? É da mesma forma que eu vou lidar, por exemplo, com um objeto inanimado? Não! Por isso que é muito importante que a gente tenha muito cuidado ao lidar com o ecossistema da empresa familiar. O Michael Porter, ele que é uma das grandes referências em estratégia, não é? Em planejamento estratégico, etc. Ele fala uma frase muito interessante, que é muito importante a gente saber o que fazer e o que não fazer. Portanto, quando a gente está falando do sistema complexo que é a empresa familiar, nós temos que nos atentar nessas decisões. Afinal de contas, se a gente fizer o que não deve ser feito, lá na frente as consequências vão ser devastadoras. Quando a gente está falando de planejamento, nós estamos falando de um termo muito importante também, que é o timing, ou seja, a hora certa de fazer as decisões certas. Então, quando a gente está agora muito próximo do final do ano, né? A gente está falando também do mundo extremamente acelerado. Então, todas as decisões às vezes têm que ser tomadas de forma rápida. Às vezes a gente sente muita vontade de fazer tudo de uma vez e fazer as coisas sem planejamento. Ah, não, vamos decidir isso agora. Aí tudo vira urgência e quando tudo vira urgência, nada se torna prioridade. Então, quando a gente tem um planejamento estratégico, nós entendemos que momento fazer determinadas coisas, qual o momento certo de iniciar determinadas ações e é muito importante que se tenha o timing, que se tenha a hora certa de começar isso. Então, quando a gente tem esse planejamento, a gente entende, ok, agora eu vou começar mês tal, nosso foco será esse, mês tal, nosso foco será esse, porque quando a gente tem isso de uma forma descrita, de uma forma explicada, não se tornam-se mais urgências e sim prioridades. Portanto, nós estamos vendo como é complexo fazer um planejamento estratégico, ainda mais quando se fala sobre família e empresário. É fundamental para que esse ecossistema tão complexo tenha um planejamento estratégico efetivo, atualizado, organizado, uma ajuda externa. Afinal de contas, vamos pensar aqui comigo. Quando a gente está no relacionamento e a gente vê que as coisas não estão dando certo e etc, o que é que a gente faz? A gente vai pedir conselho para uma pessoa de fora, para uma pessoa experiente, para uma pessoa ou que já passou por isso, ou que de alguma forma auxilie pessoas desse, por exemplo, um terapeuta de casal, não é? Então, se a gente for pensar no contexto de uma empresa, ainda mais uma empresa familiar, é fundamental a ajuda externa, porque dessa forma nós vamos ter um olhar de fora, porém um olhar não com julgamento, não com questões de picuinha, ou às vezes até mesmo atrelado emocionalmente, mas um olhar de fora, com conhecimento e principalmente que vai buscar para que seu planejamento estratégico seja efetivo. Por fim, como diria Sun Tzu, não sei se estou pronunciando certo, tá? Quem não planeja, planeja falhar. Portanto, esse é um assunto muito delicado quando a gente fala sobre empresas familiares. O planejamento. Se a sua empresa ainda não começou esse processo, se você tem interesse em saber mais, conversa aqui com a gente, fala nos comentários, fala nas nossas redes sociais, que hoje o Instituto Empresariar tem a possibilidade de te ajudar nesse novo desafio que vai ser o planejamento estratégico da sua empresa familiar. Até a próxima!